Bom dia, senhoras e senhores, bom dia, telespectadores, público que nos prestigia na nossa sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Saúdo e cumprimento os deputados Renato Câmara, deputado Enelvo Fellini, invocando a proteção de Deus. Mais uma vez, declaramos aberta a nossa sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul. E para quem nos vê pela primeira vez, esta comissão ela tem a função de analisar todos os projetos que são apresentados a essa casa sob o prisma da constitucionalidade, da legalidade, da técnica legislativa. Abertos os trabalhos, nós iniciamos pela ata número 09/2018, que reflete a nossa penúltima reunião da nossa CCJR. Como ela está disponibilizada no sistema, eu indago ao deputado Enel Fellini se a aprova ou não. Pela aprovação. Deputado Renato Câmara. Pela aprovação da ata. Aprovada a ata, nós passamos à fase da distribuição dos projetos que foram apresentados na semana que nos antecede. Eu tenho aqui o projeto de lei 81/2018, de autoria do deputado Cabalmi, que dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação e instalação de iluminação nas passarelas, faixas de pedestres em rodovias, estradas vicinais, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul e da outras providências, distribuição ao nobre parlamentar Enel Fellini. Projeto de lei 83/2018, de autoria do deputado Felipe Orro, institui a campanha de conscientização sobre os riscos de dependência de aparelhos de tecnologia eletrônica, nomofobia, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul e da outras providências, distribuição ao deputado Lídio Lopes. Projeto de lei 79/2018, de autoria do deputado Pedro Kemp, torna obrigatória a inclusão da especificação indígena ao se mencionar cor, raça, em todos os cadastros manuais informatizados que compõem os sistemas de informação do poder público no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul. Distribuição, ilustre parlamentar, deputado Renato Câmara. Projeto de lei 31/2018, de autoria do deputado Maurício Picarelli, altera dispositivo da lei 3.226, de 28 de junho de 2006, que estabelece a notificação compulsória dos casos de violência contra a mulher, a criança e o adolescente atendidos em serviço de saúde da rede pública ou privada do Estado de Mato Grosso do Sul. Estou avocando. Terminada a fase da distribuição, nós já passamos imediatamente à devolução dos projetos sob a responsabilidade dos ilustres parlamentares. Eu passo a palavra ao deputado Renato Câmara para as suas devoluções. Senhor presidente, nobres colegas deputados, público presente, telespectadores que nos assistem pela TV Assembleia, meu bom dia. Senhor presidente, primeiro eu gostaria de fazer a devolução de um projeto que foi levantado uma questão pelo deputado Cabalmi na última sessão e nós pedimos então para que fosse devolvido para fazer análise de alguma correção. E dentro da análise que nós fizemos, nós suprimimos um dos seus artigos, que era um artigo que causava uma certa dúvida em relação ao projeto. Então, nós estamos fazendo aqui uma emenda supressiva no projeto de lei número 059/2018, que nos termos do artigo 179, parágrafo 2º do Regimento Interno desta Casa de Leis, apresenta a emenda supressiva ao artigo 4º
do projeto de lei número 059, que institui, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, regras de priorização e especialização na tramitação de processos de licenciamento ambiental, de loteamentos e empreendimentos em processo de regularização fundiária urbana e das outras providências. Saúdo e cumprimento o ilustre deputado Cabalmi, componente da nossa comissão, e o presente projeto tem como relator o deputado Cabalmi. E, no caso, como houve a apresentação de uma emenda, eu faço a redistribuição ao ilustre relator para a análise da matéria. É o projeto 059/2018, de relatoria do deputado Renato Câmara. A palavra continua com Vossa Excelência, deputado Renato Câmara. Projeto de lei número 10/2018, de autoria do deputado Maurício Picarelli, que dispõe sobre a inclusão, a pedido, do registro de tipo sanguíneo e fator RH na cédula de identidade nos termos da Lei Federal número 9.049, de 18 de maio de 1995 e das outras providências. Na sua justificação, o autor da proposição afirma que o artigo 2º da Lei Federal faculta o registro de algumas informações nos documentos pessoais de identificação, autorizando os órgãos estaduais responsáveis pela emissão de carteira de identidade. No nosso relatório, senhor presidente, nós constatamos que essa iniciativa de proposição ela é legítima do deputado Maurício Picarelli e que não vai ter nenhum acréscimo no custo, sendo que é facultativo ao cidadão pedir esse item que já consta, já é contemplado na lei federal. Então, diante dessa análise, o nosso parecer é favorável à sua tramitação. Esse é o projeto de lei 010/2018. Isso aqui é um substitutivo integral, porque esse projeto ele nasceu com a obrigatoriedade de registro de grupo sanguíneo e do fator RH, é isso, né? Nos uniformes, né? Esse projeto nasceu inicialmente com esse objetivo. Aí houve um substitutivo integral do deputado Maurício Picarelli, é isso? Estou vendo que agora dispõe sobre a inclusão a pedido do registro do tipo sanguíneo e fator RH na sede de identidade. Se já está nos termos da lei federal, bom, eu vou pedir vistas desse processo para a gente poder fazer uma análise. A palavra continua com Vossa Excelência. Projeto de lei número 078, de autoria do deputado Beto Pereira, que dispõe sobre o uso do nome afetivo nos cadastros das instituições escolares de saúde, cultura e lazer para crianças e adolescentes que estejam sob guarda de família adotiva. Consta na justificativa apresentada que no período do processo de adoção, por vezes, surge proposta de mudança do prenome ou sobrenome da criança ou adolescente a ser adotado. Isto só será consolidado após a destituição do poder familiar e conclusão do processo da adoção, conforme previsto no Estatuto da Criança e Adolescente. Entretanto, afirma o autor que quando as crianças e adolescentes passam a residir com a família adotante, nem sempre a destituição ocorreu e, por vezes, esse trâmite demora anos para que a guarda definitiva seja concedida, de modo que as crianças e adolescentes passam por um processo delicado e, dependendo da idade,
é de difícil compreensão, visto que, para a sociedade, a criança terá um nome com o qual não se identifica, possuindo pela família um nome diferente do que consta em seu registro civil, afetando, assim, a vida da criança ou adolescente como um todo. Como voto. A matéria acobertada pelo presente projeto de lei é de suma importância e a intenção do autor da proposição é louvável, tendo inclusive decorrido da solicitação elaborada pelo Instituto Brasileiro de Direito da Família, diante dos relatos de vários pais que adotaram os filhos e que convivem com essa problemática todos os dias. Ocorre que a matéria em análise, em minha concepção, é de competência privativa da União, conforme disposto no artigo 24, uma vez que trata sobre direito civil e registro público. Ademais, no tocante à adoção, o Estatuto da Criança e Adolescente é enfático ao prever no artigo 37 que a adoção de criança e adolescente reger-se-á segundo o disposto nesta lei, que o vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial, que será inscrita no registro civil mediante mandato do qual não se fornecerá certidão. Isso está no artigo 47 do Estatuto da Criança e do Adolescente também. E que a sentença conferirá ao adotado o nome do adotante e, a pedido de qualquer deles, poderá determinar a modificação do prenome conforme o parágrafo 2º melhor dizendo, o parágrafo 5º do artigo 47 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Assim, senhor presidente, apesar da boa intenção do autor do presente projeto, e aqui eu quero fazer um parênteses dizendo que no seu mérito, de fato, ele é muito pertinente, o mesmo possui vício de iniciativa, posto que compete privativamente à União legislar sobre direito civil e registro público, bem como que a adoção de criança e adolescente reger-se-á segundo o disposto na Lei Federal número 8.069, de 1990, e no Estatuto da Criança e do Adolescente, de modo que foge da alçada dos estados legislar sobre o tema. Assim, o voto pela rejeição do projeto de lei número 010/2018, ante o vício, melhor dizendo, projeto de lei 078/2018, ante o vício de iniciativa, ilegalidade e face à inconstitucionalidade avistada. Opino, portanto, pelo seu arquivamento, senhor presidente. Que peso bem lançado voto, mas atendendo o pedido do próprio autor aqui, eu vou pedir vista, deputado Renato Câmara, para que possa apresentar na próxima reunião. A palavra continua com Vossa Excelência. Senhor presidente, gostaria de pedir aqui a dilação de prazo do projeto de lei 072/2018, que acrescenta o artigo 5º na Lei 3.829, de autoria do deputado Paulo Silvio. Concedido dilação solicitada, indaga a Vossa Excelência, tem mais alguma manifestação? Era o que eu tinha, senhor presidente. Passo a palavra ao deputado Enelvo Felini. Senhor presidente Barbosinha, deputado Renato Câmara, deputado Cabalmir, público que nos assiste, eu queria, sobre o projeto 188/2016 de Paulo Correia, deputado Paulo Correia, sobre o ICMS ecológico, nós já estamos em fase, senhor presidente, bem avançada com a SomaSul. Portanto, estamos fazendo um debate profundo. Ontem ainda sentamos à mesa com os mesmos
e temos convicção que chegamos a um denominador comum para a próxima sessão. Então, eu peço dilação de prazo, que nós pretendemos concluí-lo para a próxima semana. Consigo a dilação solicitada, considerando a complexidade da matéria, ao mesmo tempo que saúde, deseja as boas-vindas ao deputado Lídio Lopes. Também saudamos o deputado Lídio Lopes, que chega a casa, e temos projeto do deputado Maurício Picarelli, 008/2018, aonde vamos fazer a leitura. Tá, institui o diploma As Mãos que Constrói Mato Grosso do Sul e dá outras providências. Trata-se do projeto de solução de autoria do deputado Maurício Picarelli, que tem por objetivo instituir o diploma Mãos que Constrói Mato Grosso do Sul, destinado a ser concedido a pessoas físicas e jurídicas que tenham contribuído em todas as áreas de atividades em prol do progresso e desenvolvimento do Mato Grosso do Sul. A justificativa para a preposição, ora formulada, é que esta Casa Legislativa possa anualmente prestar singela e justa homenagem àqueles que de forma anônima ou pública, individual ou coletivamente contribuem para o progresso de nosso Estado, inclusive promovendo a dignidade e a integridade dos cidadãos. Também realce que a indicação dos possíveis homenageados se faz acompanhar de justificativa comprobatória da efetiva atuação do homenageado para que esta Casa de Leis possa fazer esta avaliação da constitucionalidade, da legalidade e da redação, na conformidade com o artigo 46 do regimento interno desta Casa de Leis, possamos análise do presente projeto de lei. Trata-se da matéria legislativa, cuja iniciativa é exclusiva do domínio do Poder Legislativo, os termos do inciso 6º do artigo 65 da Constituição Federal e do inciso 1 da linha A do artigo 46 do regimento interno desta Casa. O projeto de resolução 008/2018, ao instituir o diploma As Mãos que Constrói Mato Grosso do Sul, destinado a agraciar personalidades que, em razão de seu trabalho, se destaca no contexto sociopolítico e econômico do Mato Grosso do Sul, sem qualquer distinção, guarda muita semelhança com a resolução número 01/1996, de 24 de abril de 1996, que instituiu a destinação da ordem honorífica e destinada a agraciar pessoas que tenham contribuído com o progresso e desenvolvimento do Estado, aos vários campos de atividade e, consequentemente, no engrandecimento e valorização do ser humano. E, dessa forma, poderia restar até prejudicada a sua tramitação, não fosse o fato do que menciona a resolução 01/1996, que tenha sido revogado pela resolução número 20, de 7 de maio de 2014. Assim, não há óbice do ponto de vista de sua constitucionalidade e legalidade. Na sua redação também não há reparos do ponto de vista técnico legislativo. Assim sendo, não vislumbramos qualquer vício óbice do ponto de vista legal ou regimentar capaz de impedir a tramitação regimentar da preposição em comento. Esse é o nosso parecer. Como vota deputado Lídio Lopes? Muito bonito, senhor presidente. Eu acompanho o voto do relator. Como vota deputado Renato Câmara? Acompanho o relator. Deputado Cabalmi? Bom dia, senhor presidente, colegas deputados, equipe de trabalho. Eu também acompanho o relator. Eu também vou acompanhar o relator, mas chamar a atenção mais uma vez de um assunto que nós já temos discutido aqui na nossa CCJ, que é a quantidade
de criação de títulos honoríficos. E mais uma outra questão, deputado Lidio Lopes e nobres pares. Penso que, eu não sei se, eu não cheguei a olhar, como que trata a questão do regimento da casa na concessão de homenagens. Porque se limita aos deputados, que não é o propositor da matéria, uma homenagem ou no máximo 2, e o propositor apresenta 30, 40 e 50 nomes e fica uma homenagem extremamente esticada e, na verdade, você fica ali numa posição ali constrangedora de ter que aguardar até o final, né? Demorando, e eu penso que a casa precisa de regulamentar a quantidade. Facilitando, né, nobre presidente, muito autor. Na verdade, assim, mesmo que seja da propositura do parlamentar, é necessário que tenha um número de homenageados aí para o próprio propositor. Pela ordem, sim, deputado, pela ordem. Nós temos uma regra aqui, senhor presidente, de 2 indicações por parlamentar. Algumas das sessões é uma indicação parlamentar. E em relação ao propositor? Ao autor, a mesma coisa. Ele tem direito a 2 indicações. Agora, o que ocorre? Se um dos parlamentares não apresenta, ele pode usar essa cota. Porém, não um máximo de 4 indicações. Essa é a regra que não está sendo cumprida. Por exemplo, nós tivemos ontem um caso específico aqui, obviamente, aqui eu não estou entrando no mérito da qualidade dos homenageados. De forma alguma, longe de dizer isso, porque todos que estavam ali têm o seu mérito e a razão por estar homenageado. Mas foi limitado ao parlamentar a indicação de 1. Nós fizemos de 1. E o autor da proposição indicou, acho que mais de 30. Eu perdi as contas de quantos homenageados. Portanto, eu acho que é um assunto que tem que ser controlado, até para que o tempo das homenagens não seja uma coisa extremamente cansativa. Por exemplo, tinha uma senhora de 102 anos sendo homenageada, louvável atitude, né? Gratificante ver a senhora Lúcia, de 102 anos ali, recebendo uma homenagem, mas de uma solenidade extremamente demorada, e as pessoas não compreendem nada, porque cada parlamentar vai ali homenageia uma pessoa e o propositor leva 30, 35, 40, quer dizer, não há... Então, controle demais colegas, em relação a isso. Então, acho que é um assunto que nós precisamos do ponto de vista da CCJ, porque esses nomes não passam aqui pela comissão? Os nomes não. Não? Eles são ali aprovados ali, eu acho que... Só honraria de título de cidadão sumatogrossense. Então, na verdade, a mesa diretora da casa, já que existe um ordenamento, ela precisa de organizar e controlar essa questão do número, né, de homenageados. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Renato Câmara. O que ocorre em relação a esse tema é que quando o propositor ele lança essa comenda, ele comunica a todos os deputados. E os deputados que não fazem a indicação da comenda, o propositor acaba assumindo essa vaga e indicando em nome do deputado que não fez a proposição. Então, eu lanço uma comenda e 10 deputados apenas indicaram um nome. Então, o propositor, o restante das vagas que poderia ser redistribuída, ele acaba capitalizando e indicando o nome no lugar dos outros deputados. Pela ordem, deputado Cabalmi. Senhor presidente, parecido um pouco com a fala do deputado Renato, mas eu gostaria de ser bem mais prático e objetivo nessa questão. Primeiro é que eu vejo que o propositor da sessão solene, ele é o propositor, ele é o dono, é dele. E ele tem que ter essa prerrogativa de indicar mais nome mesmo. E os demais, se quiserem indicar também 1, 2, 3 nomes, que indique. E se não indicar ninguém, ele que indique todos, porque ele é o dono da festa. A festa é dele, ele está fazendo a festa. A sessão solene é uma festa, é uma homenagem, é uma forma de você reconhecer o trabalho prestado de pessoas, de empresários, de setores, segmentos. Então, assim, eu acho muito difícil restringir isso aí para que o dono da festa tenha o direito de indicar apenas 1, 2, 3. Entendeu? Isso é algo criado há muito tempo, que cabe o debate. Agora, é complicado você restringir isso aí para que quem está organizando, mobilizando, leve lá 1, 2, 3 só para fazer a homenagem. É diferente do título de cidadão,
da medalha do mérito. É uma festa diferente, onde todos ali, né, têm o mesmo direito de indicar, 1, 2 no máximo. Esse não, é uma festa, de certa forma, que a casa, o regimento permite que seja particular e que se abra um espaço para que os outros que queiram fazer parte da festa indiquem também. Deputado Cabalmi, com todo respeito, o regimento não fala sobre esse assunto, não, e a informação que eu tenho aqui, passada pelo próprio deputado Lídio Lopes, é de que tem limite. Eu acho que tem que ter regra. Óbvio que cada um aqui pode advogar em causa própria em relação a esses assuntos, mas penso que se nós estendermos essas homenagens, levando 40, 50, o propositor estende-se essas homenagens a um tempo extremamente alongado, mas tudo bem. Eu acho que isso é um assunto que ele tem que ser deliberado pela casa, mas tem que ser organizado. E outra coisa, eu preciso de saber, quando eu vou para uma homenagem, quantos homenageados serão, para saber o tempo que eu vou ficar nessa audiência, porque começa às 7 e termina às 10, 11 horas da noite. Não é? Então, eu penso que tem que ser o propositor, então ele tem que informar que nas homenagens ele está homenageando 40 pessoas. Né? E aí você participa ou delega para alguém fazer essa representação em relação ao fato. Nobre presidente, em algumas oportunidades que eu estive lá, onde eu homenageei algumas pessoas, então eu tinha direito a uma, e dali um pouco vem o autor, 5, 6 e números elevados, até os que estão recebendo a homenagem ficam confusos. Mas por que o deputado X pôde demais e números? Então fica um pouco confuso perante a opinião até da sociedade. Senhor presidente, pela ordem, deputado Lídio Lopes. Eu sou daqui do mérito advogatício, eu apresento 2 indicações. Quando vários deputados não apresentam, o máximo que apresenta é uma a mais, porque eu acho que é um desrespeito com o colega. Eu fui vereador nessa capital, lá o vereador chegava indicando 20, 30, nós ficávamos lá como só para aplaudir o vereador. Aí colocou-se uma regra, era 2 por vereador e acabou. Não indicou, não indicou, era 2 que fazia, e justiça para todo mundo, mesmo seja autor da comenda. Eu acho que você tem direito a 2 representantes, 2 homenageados, que você não vai extinguir e levar porque você é o autor, ficar homenageando 40 e nós viramos meros espectadores. Indicamos às vezes nós estamos em 2, 3 deputados lá que indicam somente, quer dizer, e você vira um espectador e fica só aplaudindo o outro colega. Eu acho que a questão não é essa, a questão se a regra é 2, independente se é o autor ou não, é 2, acabou. Eu acho até para a gente encerrar esse assunto, né? Penso que é um assunto que tem que ser regulamentado. E outra coisa, quando a homenagem ela é grande demais, número demais, você acaba desmerecendo. Eu acho que quando você limita o número, você referencia de forma melhor a pessoa que está sendo homenageada, obviamente com respeito à opinião do deputado Cabalmi e dos que pensam o contrário. A palavra continua com o deputado Enel Felino. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de falar sobre esse assunto. Acho que não está sendo bem interpretada a questão da sessão solene. Ela precisa ser melhor interpretada. Deputado Cabalmi, vamos discutir esse assunto. Senhor presidente, eu gostaria de segurar a palavra. Se vocês falarem, eu quero concluir aqui. Eu acho que mas eu só limitar o tempo, deputado Tudo Cabalmi, bem. nós precisamos retomar a Mais sessão. 1 minuto para me concluir, então, senhor Então, 1 presidente. minuto para a Vossa Excelência. Eu acho que não está sendo bem interpretada. O regimento, por enquanto, não trata dessa questão. Não trata. A questão solene, o propositor sendo o responsável em organizar, mobilizar, o outro vai lá para entregar para o seu representante. Então, é diferente da entrega de um título ou de uma medalha. É a sessão solene, a sessão festiva. Agora, cabe ao proponente também ligar o desconfiômetro, não levar 40. Mas, no entanto, não está regulamentado isso daí. Se não está regulamentado, quer dizer, cabe a cada um parlamentar dessa casa ter o desconfiômetro. Agora, não está no regimento isso aí. Deputado Cabalmi, eu vou passar a palavra ao deputado Enel Felino. Nós vamos olhar no regimento. Vossa Excelência está aqui há mais tempo, mas eu tenho a impressão que o regimento limita a 2 o número de homenageados. Se eu limitasse, não ocorria o que está acontecendo. Nós vamos olhar isso depois, mas eu creio. Mas nós retomamos esse assunto depois. Falar com o deputado Enel Felino. Projeto 071/2018, deputado Maurício Picarelli, que dispõe sobre política estadual de apoio às comunidades indígenas no estado de Mato Grosso do Sul. Esse projeto, senhor presidente, ele já tramitou com quase a mesma qualidade há várias vezes na casa e foi reprovado.
Então, é um projeto que, tratando de comunidade indígena, é sobre a autoria da legislação, é sobre federal. Nós enfrentamos algumas dificuldades de dar um parecer técnico justo ao Estado. Então, nós pretendemos que esse projeto seja aguardado para a próxima sessão, pedindo dilação de prazo para podermos nós comentar melhor com a Vossa Excelência, o presidente. É o projeto do Maurício Picarelli, que dispõe sobre as políticas estaduais de apoio à comunidade indígena, que é uma matéria nacional que cuida das comunidades indígenas e que nós reprovamos várias vezes na casa e que está aqui em pauta de novo. E nós achamos que precisamos uma dilação de prazo. Enelvo, concedida a dilação solicitada, a palavra continua com Vossa Excelência. E também temos mais o projeto 014/17, de autoria do deputado João Grandão, e que também pedimos dilação de prazo. Concedida a dilação solicitada, indaga a Vossa Excelência, tem mais alguma manifestação? Esses que se pediu dilação de prazo, na próxima quarta-feira estarão todos aqui para julgamento dos demais colegas, e é o que tínhamos para o momento. Eu agradeço, deputado Enel Felini, e passo a palavra ao deputado Cabalmi. Senhor presidente, farei a relatoria de 4 projetos de lei no dia de hoje. Pela ordem aqui, a Comissão de Constituição e Justiça, redação final, projeto de resolução, autor deputado Paulo Correia, relator deputado Cabalmi. Concede a comenda do mérito legislativo. De autoria do deputado Paulo Correia, o projeto de PIC foi objetivo a concessão de comenda do mérito legislativo. A presente proposição esteve em pauta dos termos regimentais, vindo na sequência do processo legislativo para análise dessa comissão, a fim de ser apreciada quanto aos seus aspectos constitucional, legal, jurídico, técnica legislativa, nos termos do artigo 46, inciso 1 do Regimento Interno. Assim, o que nos compete analisar, verificamos que a matéria é de natureza legislativa e quanto ao poder de iniciativa de competência concorrente, conforme os ditames regimentais. Portanto, manifestamos-nos favoravelmente à aprovação do projeto de resolução em comento. Sala das Comissões, 2 de maio de 2018, deputado Cabalmi. Como vota deputado Renato Câmara? Acompanho o relator, senhor. Deputado Enel Felini. Com o relator. Deputado Lídio Lopes. Com o relator. Também com o relator. A palavra continua. Comissão de Constituição e Justiça, processo 086-2018, projeto de lei 067-2018, autor deputado Nevando de Matos, relator deputado Cabalmi. Ementa. Autoriza a comercialização de veículos apreendidos administrativamente nos órgãos de trânsito no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul e da outras providências. 1. Relatório. Trata-se do exame da proposição contemplada no projeto de lei epígrafe, lido na sessão plenária de 10 de abril de 2018. O projeto foi encaminhado para essa Comissão de Constituição e Justiça para proferir parecer conforme o artigo 46, inciso 1 do Regimento Interno. Voto do relator. Cabe dizer que os pareceres da Comissão de Constituição e Justiça devem ser fundamentados na análise sobre o prisma da adequação do projeto ao texto da Constituição Federal e Estadual, ao ordenamento jurídico, em especial às leis nacionais e ao regimento interno, devendo o relator adentrar a questão da juridicidade, constitucionalidade, legalidade e técnica redacional, para buscar subsídio para a fundamentação de seu parecer. Apesar de nobre e louvável o escopo do projeto apresentado pelo ilustre deputado Nevando de Matos, a esta Igreja Casa, o mesmo não poderá lograr êxito, pois conter vício de natureza formal, quanto à sua iniciativa, que o maculam se não vejamos. A Constituição Federal instituiu a independência, a separação e a harmonia entre os poderes, como condições basilares da nossa República. Portanto, um poder não deve avançar na esfera de atribuição explícita ou decorrente do outro,
Afinal, no Estado democrático de direito, o legislativo, o executivo e o judiciário são poderes independentes e harmônicos entre si. Devemos obedecer o sistema de freios e contrapesos para o bom funcionamento das instituições. Ao Poder Executivo, competem as atividades administrativas do Estado ao legislar, a legiferante e a fiscalizadora. A proposta em questão é de competência privativa do Poder Executivo Estadual, cabendo ao governador a propositura do projeto em questão, que tem autonomia para legislar, organizar e fiscalizar seus órgãos e autarquias sob o seu domínio. Ademais, o projeto em questão apresenta também vício de natureza material, por tratar de matéria civil, conforme disposto no artigo 22, inciso 1 da Carta Federal, da Constituição Federal de 88, por tratar de matéria civil. Artigo 22, compete privativamente à União legislar sobre direito civil. Como exposto acima, o presente projeto de lei denota notória interferência, não autorizada pela Constituição, do Legislativo em atividade típica do Executivo, pois ultrapassa os limites de sua competência ao ditar o conteúdo, autorizar o Poder Executivo Estadual o exercício de prerrogativa de natureza discricionária, ou seja, condicionada ao juízo privativo de oportunidade e conveniência deste. Ao dispor a respeito da comercialização de veículos apreendidos administrativamente nos órgãos de trânsito no âmbito do Estado, o legislador usurpou a função administrativa típica, ditando previamente a prática de atos cuja competência é reservada ao chefe do Poder Executivo. Haja visto o Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, é uma autarquia sob o domínio do Poder Executivo Estadual e não do Poder Legislativo. Tal competência é exclusiva do chefe do Poder Executivo. Cabe notar, ainda, que a reserva de iniciativa de lei sobre certas matérias não é o resultado de um impulso caprichoso do Constituinte. Tornar privativo de alguém o exercício de certa atividade importa proibir que outro exerçam. Assim, no sistema constitucional brasileiro, a lei resultante de usurpação da iniciativa deve merecer a mesma pecha de ilegítima que tenha havido ou não a anuência final do Poder Executivo. Isso que impõe o princípio da supremacia da Constituição e a inteligência atual da força normativa dos seus cânones. A lição de Francisco Campos, a iniciativa a respeito, verbis. O poder de iniciativa é, neste caso, prerrogativa atribuída com privatividade do Poder Executivo. Nenhum outro poder poderá exercê-lo, nem é lícito ao titular da prerrogativa dar a sua aquiescência a atos resultantes da usurpação por outro poder da sua competência ou da sua prerrogativa de caráter privativo. Se a dá a sua aquiescência não poder ter nenhum efeito, é considerada como insubsistente ou ineficaz. De outra maneira, a competência de caráter constitucional implicaria no seu titular um poder livre disposição, podendo transferir ou delegá-la e, mais ainda, validar pela sua aquiescência a posteriori, um ato que estaria eivado no nascedouro do mais grave dos vícios jurídicos, ainda no direito administrativo, que é precisamente o excesso ou usurpação de poder, parecer da RDA 573, P 387. Muniz Aragão assevera oportunamente e, sendo a mensagem proposta do Poder Executivo condução um princípio de validade para a tramitação do projeto, é óbvio que a sua ausência importa em desrespeito às normas constitucionais de procedimento e acarreta inconstitucionalidade de leis assim confeccionadas. Poder de iniciativa e inconstitucionalidade da Lei Revista de Direito Administrativo, número 64, 356, 357. O Supremo Tribunal Federal tem reiterado sistematicamente o entendimento acima imposado. Em feliz síntese, na representação número 686, GB, o ministro Celso de Mello, já sob a égide da Constituição de 1988, ponderou: a iniciativa reservada por constituir matéria de direito estrito não se presume nem comporta interpretação ampliativa, na medida em que, por implicar limitação ao poder de instauração do processo legislativo, deve necessariamente derivar de norma constitucional explícita e inequívoca.
ADIM 724 de Rio Grande do Sul. Julgamento em 7/5/1992, Tribunal Pleno. Não restam dúvidas de que esse legislativo não tem o poder de iniciativa para legislar sobre determinada matéria. Diante disso, fica configurado o vício de iniciativa do nobre parlamentar, estando presente projeto desamparado pela legalidade, constitucionalidade e competência legislativa, no ponto que se refere à qualificação ativa e a elaboração do presente projeto. Em vista do exposto, embora meritório, cabe a essa Comissão de Constituição e Justiça o papel principal de fazer o controle de constitucionalidade para que não reste ao Executivo vetar os projetos de iniciativa dessa Casa de Leis. Portanto, somos contrários à tramitação da presente propositura e, consequentemente, pela sua não aprovação. Conclusão. Devido ao louvável mérito existente no presente projeto, sugerimos que o autor apresente indicação legislativa, sugerindo ao Poder Executivo envio de mensagem executiva semelhante escopo apresentado no presente projeto de lei. Sala das Comissões, 2 de maio de 2018, deputado Cabalmi, relator. É o relator, senhor presidente. Como vota deputado Renato Câmara? Acompanho o relator que fundamentou muito bem o seu parecer. Deputado Enel Felini. Com o relator. Deputado Lídio Lopes. Eu acompanho o voto do relator. Também vou acompanhar o bem lançado voto do deputado Cabalmi. E eu tenho informação, ainda do período de secretário de Justiça e Segurança Pública, que o Estado, junto com o Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Ministério Público, está elaborando um projeto de lei que objetiva exatamente as vendas administrativas desses veículos, que realmente é uma coisa necessária. Os pátios de delegacia, o tribunal, inclusive, está realizando vários leilões desses bens, né? Já vários pátios de delegacia aqui, por exemplo, a roubos e furtos na capital, está sendo limpo e é uma necessidade mesmo. Mas eu acompanho aqui o voto também do deputado Cabalmi. Projeto de lei 074/2018, processo 93/2018, protocolo 1197/2018, autor deputado Maurício Picarello. Relator, deputado Cabalmi. É de autoria do deputado Maurício Picarello, o projeto de epígrafe pertence a incluir a festa do milho do município de Jataí, no calendário oficial de eventos do Estado de Mato Grosso do Sul. A presente proposição esteve em pauta nos termos regimentais e fora encaminhado a essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação, para análise nos termos do artigo 46, inciso 1 do Regimento Interno, designindo relator pelo senhor presidente da CCJ, passo a análise da matéria em questão. A presente propositura é de natureza legislativa e quanto à iniciativa de competência concorrente dessa Casa, em obediência ao preconizado nos artigos 166, inciso 1, 167, 1 do Regimento Interno, combinado com o artigo 67 da Constituição Estadual. No entanto, considerando o relatório da Secretaria de Assuntos Legislativos e Jurídicos, encaminho a proposta ao autor para que, querendo, faça as alterações de forma à sua declaração, em cumprimento aos ditames estabelecidos no artigo 3º da Lei 3.945, de 4 de agosto de 2010. Sala das Sessões, 2 de maio de 2018. Deputado Cabalmi, relator, senhor presidente. É o relatório. Vossa Excelência está sugerindo que o projeto seja devolvido. Seja devolvido. Em razão? Em razão da lei estabelecida no artigo 3º da Lei 3.945, de 4 de agosto de 2010. Falta de documentos? De senhor informação? Presidente. Falta de informação no projeto, tá? É o que dispõe sobre a inclusão da festa do milho, município de Jataí, no calendário oficial. É de competência, mas falta alguns documentos aqui. Ok, como vota... Nesse caso específico, devolver. Retorna, né? Relator, Nesse caso acompanhamos. fica prejudicado, é porque a sugestão fica acolhida, então, a devolução ao autor para providência. A palavra continua com Vossa Excelência. Por último, senhor presidente, voto em separado aqui, deputado Cabalmi, protocolo 003/2018, processos, projeto de lei 003/2018, autoria do deputado Amarildo Cruz. Tem mais umas 4 folhas para ler aqui. Peço paciência aí aos nobres pares da comissão, para que eu possa emitir aqui o meu voto separado aqui no projeto de lei do deputado Amarildo.
Breve síntese do parecer. O parecer exarado pelo relator deputado Renato Câmara, revisado pelo ilustre parlamentar deputado Barbosinha, registra que a proposição em tela tem por escopo dispor sobre a forma que deverá ser realizada a exploração do gás de folhelho, bem como suspender pelo período de 10 anos a expedição de licenciamento ou autorização ambiental para a sua extração no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul. Prosseguindo mais adiante, registra reforçando que a referida proposição encontra-se eivada de vícios insanáveis, vez que, conforme estabelece o artigo 22.4 da Magna Carta Federal, somente a União tem competência para legislar sobre energia e dentro da temática energia encontra-se inserido o gás natural. Ressalta que, além de afrontar dispositivo constitucional, a proposta viola o disposto na Lei Federal 9.478 de 1997, que dispõe sobre a política energética nacional, as atividades relativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional de Petróleo. Finalizando com o voto contrário à tramitação do PL em questão, o que foi acompanhado pelos demais pares. Em apertada síntese, estas foram as razões do voto seguido pelos novos pares. Das razões do voto em separado. Com o devido acatamento e respeito às proposições dos nobres pares, apresento votos divergentes favorável à regular tramitação da proposta em apreço, conforme razões apresentadas pelo nobre autor do projeto que abaixo reproduzo. 1. Inicialmente deve ser esclarecido que a proposta em tela, diferentemente do relatado, é anuído pelo revisor e demais pares. Dispõe tão somente do início da possível exploração do gás de xisto ou gás folhelho, após o lapso temporal de 10 anos, período quando então acredita-se que o Estado do Mato Grosso do Sul poderá apresentar estudos conclusivos e detalhados da técnica do fraturamento hidráulico, técnica atualmente utilizada no processo exploratório do gás de xisto. Portanto, é correto afirmar que em nenhum momento a proposição tem o objetivo de disciplinar qual ou como deve ser a técnica para a exploração do gás de xisto no Estado de Mato Grosso do Sul. Dessa maneira, esclarecido e afastado esta o primeiro vício apontado. Prossegue o parecer reafirmando o monopólio da União para a exploração das jazidas de petróleo e gás natural. Ora, tal assertiva, embora correta, não parece apropriada, posto que o projeto em questão, em momento algum, trata a respeito da exploração em si, mas tão somente no prazo quando a suposta exploração terá início. Logo, superado está o vício alegado. Não pode prosperar a alegação de incompetência do Estado de Mato Grosso do Sul ao condicionar o início da atividade exploratória do gás de xisto à apresentação de estudos e certificados. Tal competência está consubstanciada no artigo 226, que assim dispõe. Artigo 226. O órgão de deliberação e formulação da política estadual de proteção ao meio ambiente é o Conselho Estadual de Controle Ambiental, cuja composição e regulamentação se fará por lei, redação dada pela EC número 3 de 22 de junho de 1995, publicado no Diário Oficial 4.726 de junho de 1995, página 63. A matéria tratada e apresentada na proposta em debate está afirmada em nossa Constituição Estadual. Capítulo 8, que trata dos meios ambientes, que trata do meio ambiente. Afastar ou afirmar que não é competência do Estado, a matéria apresentada no PL, que ora se discute, tem o mesmo condão de negar a validade à Constituição do nosso Estado de Mato Grosso do Sul. É correto afirmar, sob a prisma constitucional, a proposição em apreço encontra-se amparada nas disposições de nossa Constituição Federal e, por via de consequência, na Constituição Estadual, como já comprovado. Finalizando, após análise mais detalhada, bem como leitura do material produzido na audiência pública que tratou exclusivamente da questão, estou convencido da constitucionalidade e necessidade de se legislar sobre a matéria. Ainda não poderia deixar de mencionar o princípio da preucação, que foi formulado pelos gregos e significa ter cuidado e estar ciente. Preucação relaciona-se com a associação respeitosa e funcional do homem com a natureza. Trata das ações antecipatórias para proteger a saúde das pessoas e dos
e dos ecossistemas. Preocupação é um dos princípios que guia as atividades humanas e incorpora parte de outros conceitos como justiça, equidade, respeito, senso comum e prevenção. O princípio 15, princípio da preocupação da Declaração do Rio 92 sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, foi proposto na conferência no Rio de Janeiro, em junho de 1992, que o definiu como a garantia contra os riscos potenciais que, de acordo com o estado atual do conhecimento, não podem ser ainda identificados de forma específica, assim diz o princípio 15, para que o ambiente seja protegido. Serão aplicados pelos estados de acordo com suas capacidades de medidas preventivas, onde exista ameaça de riscos sérios ou irreversíveis. Não será utilizada a falta de certeza científica total como razão para o adiamento de medidas eficazes em termos de custo, para evitar a degradação ambiental. Esse princípio consta também em outros acordos internacionais, por exemplo, a Convenção sobre Diversidade Biológica, CDB, como sendo um princípio ético, e implica que a responsabilidade pelas futuras gerações e pelo meio ambiente deve ser combinada com as necessidades antropocêntricas do presente. No preâmbulo da CDB, lê-se o seguinte, observando também que, quando exista uma ameaça de redução ou perda substancial da diversidade biológica, não deve ser invocada a falta de completa certeza científica, como razão para adiar a tomada de medidas destinadas a evitar ou minimizar essa ameaça. Nos artigos 10 e 11 do Protocolo de Cartagena sobre biossegurança, o princípio da precaução é mencionado como a ausência de certeza científica devido à insuficiência das informações e dos conhecimentos científicos relevantes sobre a dimensão dos efeitos adversos potenciais de um organismo vivo, modificado na conservação e no uso sustentável da diversidade biológica, na parte importadora, levando também em conta os riscos para a saúde humana, não impedirá essa parte a fim de evitar ou minimizar esses efeitos adversos potenciais de tomar uma decisão, conforme o caso, sobre a importação do organismo vivo modificado. O princípio da precaução tem 4 componentes básicos que podem ser assim resumidos. E a incerteza passa a ser considerada na avaliação de risco. E o ônus da prova cabe ao proponente da atividade. Na avaliação de risco, um número razoável de alternativas ao produto ou ao processo deve ser estudadas e comparadas. 4. Para ser precaucionária, a decisão deve ser democrática, transparente e ter a participação dos interessados no produto ou processo. Quando não se aplica o princípio da precaução, as perguntas que normalmente são feitas são do tipo: quão seguro é o produto ou o processo? Qual o nível de risco aceitável? Quanto de contaminação pode o homem ou o ecossistema assimilar sem mostrar efeito adverso óbvio? Entretanto, quando é utilizada a ciência precaucionária, as perguntas mudam de natureza e são do tipo: quanta contaminação pode ser evitada enquanto se mantém certos valores? Quais as alternativas para a atividade? Qual a atividade e a pertinência da atividade? Portanto, superado o suposto vícios alegado, firmado nas razões acima apresentadas, juntamente com o material produzido na audiência pública realizada nesta Casa de Leis para debater o tema em questão e somada à fala do secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Elias Veruschi, confirmando a inexistência de estudos e políticas públicas relativa à matéria, segundo o princípio da precaução, apresenta o voto favorável pela regular tramitação do PL em análise. Campo Grande, 25 de março de 2018, deputado Cabalmi, na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul. É o voto, senhor presidente, do relatório aqui, o voto em separado aqui do projeto de lei sobre a questão do gás de xisto.
Eu voto separado aqui, eu pedi vista. Hã? Bom, o presente projeto de relatoria do deputado Renato Câmara, já foi colhido os votos do deputado Eduardo Rocha, deputado Enelvo Fellini, deputado Barbosinha, acompanha o relator e voto divergente, então, deputado Cabalmi vai a plenário. A palavra continua com Vossa Excelência, deputado Cabalmi. Senhor presidente, é o que tinha para o dia de hoje. Encerro aqui a relatoria dos meus projetos, aguardando a próxima sessão para continuarmos aqui o trabalho dessa Casa de Leis, dessa comissão. Agradeço ao ilustre deputado Cabalmi. Passa a palavra ao deputado Lídio Lopes. Bom dia, senhor presidente, muito dia, nobres pares, bom dia àqueles que nos honram com a sua presença nesse plenário e também que nos assistem através da TV Assembleia. Senhor presidente, eu vou fazer a devolução dos projetos são sobre a minha relatoria, e o primeiro trata-se do projeto de lei 045/2018, de autoria do deputado Antonieta Amorim, que ela dispõe sobre a instalação de sistema de conservação de uso racional da água nos projetos de edifícios públicos do Estado do Mato Grosso do Sul. Teve a relatoria do deputado Enelvo Fellini, que manifestou-se de maneira favorável. Vossa Excelência pediu vistas e apresentou um voto em separado também pela regular tramitação. E eu pedi vista do mesmo, por entender que já tinha legislações nesta casa que tratavam do mesmo assunto. Então, faço um voto em separado aqui. O presente projeto de lei 045/2018, apresentado pela nobre deputada estadual Antonieta Amorim, visa sobre a instalação de sistema de conservação e uso racional de água nos projetos de edifícios públicos do Estado do Mato Grosso do Sul. O ilustre relator professor Rinaldo exarou parecer favorável pela tramitação, contudo, os votos dos demais membros ainda não foram colhidos ante o pedido de vista deste revisor. Em apertada síntese é o que consta do projeto. A ilustre deputada Antonieta Amorim apresenta o projeto de lei que, em síntese, prevê a conservação e o uso racional da água, combatendo o desperdício através da utilização de fontes alternativas. Assim, as águas já utilizadas serão servidas para outros fins. Segundo o que dispõe o artigo 23, inciso 6º e o artigo 24, inciso 6º, ambos da Constituição Federal, o Estado é competente para legislar sobre matérias que versam sobre a proteção do meio ambiente, conservação da natureza e recursos naturais. No entanto, consoante se extrai do relatório da Secretaria de Assuntos Legislativos e Jurídicos desta Casa de Leis, observe que proposituras análogas já foram apresentadas nesse Parlamento, tais como os projetos de lei 134/2000, autoria do deputado Valdir Neves, 020/2004, autoria do deputado Pastor Barbosa, 042/2007, autoria do deputado Amarildo Cruz, 018/2011, autoria do deputado Felipe Ou, 115/2015, autoria do deputado Mara Caseiro, 050/2016 e 074/2016, ambos da autoria do deputado Renato Câmara, e o projeto de lei 197/2015, também da deputada Antonieta Amorim, autora do projeto ora discutido. Embora a matéria em análise seja de natureza legislativa e quanto à iniciativa de competência concorrente, nenhuma das proposições citadas foram aprovadas. Eis que, pela análise técnica, verifica-se que o presente projeto apresenta a lei no mesmo sentido já aprovada. A exemplo, cito a lei publicada em 20/7/2015 sobre número 4.699, de minha autoria, que institui a campanha de conscientização e utilização de águas do Estado de Mato Grosso do Sul. Portanto, o projeto de lei exposto à análise dessa comissão possui importância meritória, entretanto, restou prejudicado nos termos do artigo 184, inciso 1 do regimento interno da Assembleia Legislativa. Diante de todo exposto, emito o voto separado contrário à regular tramitação do projeto de lei 045/2018. É como voto, senhor presidente. O presente projeto de lei de relatoria do deputado Enelvo Fellini, ele dispõe aqui sobre instalação de sistemas de conservação e uso racional da água. O deputado Lídio Lopes está trazendo informação que diversos projetos da mesma natureza já tiveram tramitação negada nesta casa e apresenta um voto em separado, negando a tramitação. Falta colher os votos do deputado Cabalmi e do deputado Renato Câmara. Então, como voto do deputado Cabalmi. Acompanho o relator. Aproveito a oportunidade aqui para saudar, em nome do presidente Mansur Carmuche, todos os colegas advogados aqui presentes, desejar as boas-vindas, saudá-los com muita satisfação, todos os colegas advogados presentes, à nossa sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
Eu estou acompanhando o voto, senhor presidente, do deputado Lídio. Do revisor. Revisor. Deputado Renato Câmara. Eu acompanho o voto do deputado Enelvo Fellini, que é o relator. Eu, com a vênia, que embora tenha lançado um voto em separado, diante das informações trazidas pelo deputado Lídio Lopes, eu vou rever meu voto aqui e acompanhar aqui o voto do revisor. Tá? Então, de qualquer forma, vai submetido a plenário. A palavra continua com o deputado Lídio Lopes. Próximo projeto, senhor presidente, trata-se de projeto de lei 052/2018, que determina que estabelecimentos de ensino público e privado assegurem aos portadores de deficiência o direito de matrícula em escolas próximas à sua residência e da outras providências. Autoria do deputado Nevan de Matos. O projeto em tela tem como finalidade facilitar e promover o acesso aos deficientes físicos à escola mais próxima de sua residência ou local de trabalho para que eles sejam oportunizados de receber educação e informação de qualidade e estímulos para a interação social, além de contribuir para a sua vida em sociedade. Em apertada síntese é o que consta do projeto. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação compete analisar as proposições com a sua juridicidade, abrangendo a constitucionalidade, legalidade, adequação regimental e técnica legislativa. Em análise ao tema tratado do presente projeto de lei, apresentado pelo deputado estadual Nevan de Matos, observamos que o mesmo já possui previsão legal em nossa legislação estadual, conforme o relatório inicial da Secretaria de Assuntos Legislativos e Jurídicos, encaminho cópia em anexo da Lei 3.433, de 13 de novembro de 2007, e Lei 4.039, de 7 de junho de 2011, Sendo assim, a lei já existente abrange em todo o teor projeto em análise. Portanto, seria legislar o que já se encontra legislado, em decorrência da existência de lei estadual que abrange a matéria tratada no presente projeto de lei, vislumbra a aplicação do Instituto da Prejudicialidade, o qual está previsto no inciso 1º do artigo 184 do Regimento Interno, que assim dispõe: consideram-se prejudicados a discussão ou a votação de qualquer projeto idêntico a outro que já tenha sido aprovado ou rejeitado na mesma sessão legislativa ou já transformado em diploma legal. Diante do que foi exposto, devido à existência de lei estadual que já prevê prioridade da matrícula aos estudantes que sejam portadores de deficiência, emito parecer pela prejudicialidade do projeto de lei 052/2018. É como voto, senhor presidente. Como vota deputado Enel Fellini? Com o relator. Deputado Cabalmi? Com o relator, senhor presidente. Deputado Renato Câmara? Acompanho o relator. Também com o relator. A palavra continua com o deputado Lídio Lopes. Senhor presidente, peço vênia, excelência, para pedir dilação do projeto 060/2018, 068/2018 e 098/2018, aliás, 098/2018, senhor presidente. Para que eu possa devolver na próxima sessão. Concedidas as dilações solicitadas, indago de Vossa Excelência, tem mais alguma manifestação? Não, concluídos minha relatoria. Concluída a relatoria dos ilustres colegas, eu passo à devolução dos projetos sob minha responsabilidade. Eu tenho aqui o projeto de lei 80/2018, de autoria do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, que reajusta os vencimentos dos servidores do Tribunal de Contas e do Ministério Público de Contas. Em anexo à proposta, foi enviado cópia integral do processo 3194, submetido ao Tribunal Pleno, conforme prevê o artigo 36 da Lei Estadual 3.877/2010, que ocorreu em 11/4/2018. Do ponto de vista da constitucionalidade e legalidade, a autoria, ela pertence efetivamente ao Tribunal de Contas, portanto, a consolidação do plano de carreira e remuneração do quadro pessoal do Tribunal de Contas é de sua competência. E, diante da análise realizada, verifica-se que a proposição em análise não apresenta vício de constitucionalidade ou legalidade que possam causar óbitos à sua tramitação. Razão pela qual, de uma forma bem rápida, eu estou manifestando parecer favorável à tramitação do projeto. Como voto, deputado Enel Fellini. Com o relator. Deputado Lídio Lopes. Acompanho o relator. Deputado Renato Câmara. Acompanho o relator. Deputado Cabalmi. Acompanho também o relator, senhor presidente. Projeto de lei 76/2018,
de autoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. Projeto de lei, ele tem o objetivo de alterar dispositivos das leis 3.310, de 14 de dezembro de 2006, 3.678, de 9 de junho de 2009, com o intuito de prestigiar os servidores que há muito tempo já ocupam cargo em comissão ou função de confiança e que contribuíram e vêm contribuindo com disposição, experiência e eficiência para o aprimoramento dos serviços desempenhados pelo Judiciário, revendo os prazos para a concessão de estabilidade financeira e da integralização gradativa da gratificação recebida por tempo de função. Pelo projeto de lei apresentado, o período para a concessão da estabilidade financeira do servidor que exerce carga em comissão ou função de confiança será reduzido de 20 para 10 anos, passando do percentual de 5% para 10% do valor correspondente à representação de gabinete ou gratificação de função para cada ano de efetivo exercício até o limite de 100%. A proposição ela vem acompanhada de estimativa de impacto financeiro e declaração do ordenador de despesas, como previsto pelo artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Obviamente que, do ponto de vista de competência, né, o artigo 1º do artigo 125 da Constituição Federal, ela delega aos tribunais a competência para definir, não é, a iniciativa de leis complementares e ordinárias relativo à criação e extinção de cargos, a fixação de vencimento dos seus membros, dos juízes e dos serviços auxiliares. No campo infraconstitucional, o regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul estabelece nos incisos 32 e 33 do artigo 150, que são atribuições do órgão especial por delegação do Tribunal Pleno, dentre outras previstas em regimento, propor ao Poder Legislativo a criação ou supressão de cargos e a fixação dos respectivos vencimentos e submeter ao Poder Legislativo projeto de lei sobre a organização judiciária, nos termos do parágrafo 1º do artigo 125 da Constituição Federal. Em análise ao processo, constatamos que a proposta encontra-se acompanhada da documentação exigida pela legislação federal, que trata das finanças públicas e que deve ser observada pelos entes federados, bem como pelos poderes públicos. Assim, diante do exposto, resta comprovada a competência formal e material, estando presentes os requisitos inerentes à constitucionalidade, legalidade e juridicidade da proposição, razão pela qual eu voto favorável à tramitação do referido projeto. Como voto, deputado Cabalmi. Acompanho o relator. Deputado Renato Câmara. Acompanho o nobre relator. Deputado Enel Felino. Acompanhamos, senhor relator. Deputado Lídio Lopes. Bom relator. Projeto de lei 75/2018, de autoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, modifica os dispositivos da Lei 1511, de 5 de julho de 1994, Código de Organização e Divisão Judiciária. No uso de suas atribuições, esculpidas no caput do artigo 67, no inciso 4 do artigo 107 da Carta Estadual, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul encaminhou a essa Casa Legislativa o projeto de lei que visa modificar o parágrafo 2º do artigo 21, o inciso 5 do artigo 26, o caput e o parágrafo único do artigo 34, o caput do artigo 35, o inciso 4 do artigo 35b, sendo todo dispositivo da Lei 1511, de 5 de julho de 94, que instituiu o Código de Organização e Divisão Judiciária. Em linhas gerais, verifica-se que as modificações pretendidas visam oportunizar ao juiz de entrância especial a possibilidade de designação para atuar como auxiliares da presidência, da vice-presidência ou da corregedoria geral, reduzir o número de componentes da seção especial civil, adequação de nomenclatura e redação, artigo 35, inciso 4 do artigo 35b. Constata-se ainda que a proposta não acarretará aumento de despesa ao Poder Judiciário. Após a leitura, ainda em período de pauta, foi enviado pelo proponente ofício solicitando a apresentação de emenda modificativa, cujo teor visa alterar o início da vigência da proposição. Feita as análises aqui do campo de vista constitucional e infraconstitucional, tanto a proposta, assim como a emenda apresentada pelo deputado Júnior Mock, não há nenhum empecilho à regular tramitação do referido projeto de lei. Como voto. Como voto, deputado Cabalmi. Senhor presidente, acompanho também o relator. Deputado Renato Câmara. Com o relator. Deputado Enel Felino. Com o relator. Deputado Lídio Lopes. Também acompanho o voto de Vossa Excelência, o relator.
E, por último, o projeto 58/2018, de autoria do deputado Felipe Orro, aliás, o penúltimo, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos que comercializam produtos alimentícios fornecer gratuitamente ao consumidor que constatar a existência de produto exposto à venda com prazo de validade vencido, produto idêntico ou similar à sua escolha, estabelece outras providências. O projeto de lei em epígrafe de autoria do nobre deputado Felipe Orro versa sobre direito do consumidor e tem por escopo assegurar ao consumidor o direito de receber gratuitamente produto idêntico ou similar ao que encontrar vencido no estabelecimento comercial. Proposição em análise versa sobre direito consumerista. Sobre esse tema, a Constituição Federal estabelece ao Estado dever de promover na forma da lei a defesa do consumidor, artigo 5º, 32 da Constituição Federal, por se tratar de direito fundamental dos cidadãos brasileiros, bem como de legislar concorrentemente e de forma suplementar sobre matérias inerentes à produção, consumo e à responsabilidade por danos ao consumidor. Aqui eu faço citação do artigo 5º, do artigo 24, inciso da Constituição Federal. E por se tratar de matéria concorrente, conforme ordena a Carta Magna, a União cabe a competência de estabelecer normas gerais, enquanto ao Estado legislar sobre matérias suplementares, tendo competência plena para atender às suas peculiaridades. Nesse condão, a Carta Estadual estabelece no artigo 246 que o Estado promoverá ação sistemática de proteção ao consumidor, de modo a garantir-lhe a segurança, a saúde e a defesa de seus interesses. No presente caso, o novo parlamentar pretende instituir, por meio desta proposta, matéria de ordem geral e não suplementar, estando a mesma prevista no parágrafo 6º, do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, o que configura a inconstitucionalidade formal da proposta. Artigo 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo, a que se destina ou lhes diminui o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Parágrafo 6º. São impróprios ao uso e consumo, os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos. Sobre a competência para legislar sobre normas gerais suplementares de matérias inerentes a direito consumerista, o Supremo Tribunal Federal tem externado o seguinte entendimento. Aqui, resumidamente, a competência do Estado para instituir regras de efetiva proteção aos consumidores nasce do artigo 24, 5 e 8, combinado com o parágrafo 2º. Cumpre ao Estado legislar concorrentemente de forma específica, adaptando as normas gerais de produção e consumo e de responsabilidade por dano ao consumidor, expedido pela União às peculiaridades e circunstâncias locais. Assim, sob o aspecto normativo da proposta, é possível observar que a mesma interfere na esfera de competência legiferante da União, de legislar sobre normas gerais de proteção ao consumidor, afrontando, portanto, o artigo 24, incisos 5, 8, parágrafo 1º e 2º da Constituição Federal, uma vez que trata de norma que tem caráter federal que deve ser disciplinada de maneira uniforme em todo o território nacional. Depende-se do texto apresentado que o assunto em questão não se trata de uma especificidade do Estado de Mato Grosso do Sul, impedindo, portanto, a legiferância por esse Parlamento Estadual sob argumento de dispor supletivamente sobre proteção e defesa do consumidor, ou ainda defesa da saúde do consumidor. Por derradeiro, verifica-se também que a proposição não guarda correspondência com o disposto no parágrafo 5º, do artigo 18 da Lei Federal 8.078, de 11 de setembro de 1990, no ponto que impõe sanção divergente mais severa do que é previsto pela normativa federal. Assim, tem-se que a presente proposição padece de vício insanável de constitucionalidade formal e legalidade, pois usurpa a competência legislativa da União e diverge da penalidade imposta pelo Código de Defesa do Consumidor. Por fim, cabe ainda ressaltar que proposições idênticas, PL 35/2013 e PL 043/2015, de autoria do deputado Pedro Kemp, já foram apreciadas por esta comissão, sendo rejeitadas em razão das marcas de inconstitucionalidade formal e ilegalidade existentes, da mesma forma em que, por idêntico objeto, sou contrário à tramitação. Como vota deputado Lídio Lopes? Eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo bem lançado o voto e acompanho a relatoria de Vossa Excelência. Como vota deputado Enel Felino? Acompanhamos o vosso voto. Como vota deputado Renato Câmara? Acompanho o relator.
Com o voto do deputado Cabalmi. Senhor presidente, acompanho também o relator. Por último, senhores deputados, eu tenho aqui o projeto de lei 189/2016, de autoria do deputado Paulo Correia, que estabelece a forma de conservação e proteção de áreas úmidas dos rios Formoso, Prata do Peixe Perdido, Salobra e da outras providências. Esse projeto, ele de relatoria do deputado Renato Câmara, ele recebeu o parecer favorável à sua tramitação. Sequencialmente, houve pedido de vista do deputado Enel Fellini, que em voto separado também acompanhou o voto do relator, exarando voto favorável à tramitação do projeto. O projeto ficou aguardando o voto do deputado Cabalmi e do deputado Lídio Lopes. E eu estou manifestando um voto em separado, negando a tramitação pelas razões que eu vou expor. Assim, na qualidade de segundo revisor, em observância ao artigo 46.1, parágrafo único do artigo 66, âmbito do regimento interno desta Casa de Lei, passa a proferir o parecer. Inicialmente, verifica-se que o Parlamento Estadual instituído a competência de legislar de forma suplementar às normas gerais instituídas pela União, parágrafo 1º e 2º do artigo 24 da Constituição Federal, em matérias que versam sobre conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais e proteção do meio ambiente. Faço citação aqui do artigo 24, inciso 6, parágrafo 1º e 2º da Constituição Federal. Entretanto, em que pese o parecer bem lançado do relator, ao proceder com a análise da proposta, por seu artigo inaugural, verifique-se que a proposta do parlamentar Paulo Correia define e estabelece áreas de preservação permanentes das áreas úmidas das bacias do Rio Formoso, Prata do Peixe Perdido e Salobra. O artigo 2º da proposta estabelece a faixa de preservação de 50 metros de largura, a partir das bordas das áreas úmidas localizadas nos rios Formoso, Prata do Peixe Perdido e Salobra, podendo ser ampliados conforme as peculiaridades locais, ficando vedada qualquer atividade econômica ou ocupação humana, inclusive as atividades voltadas à agricultura, extração de madeira, indústria, drenagem, construção de aterros, extração mineral e criação de animais nos 100 metros subsequentes à faixa de preservação. Em que pese a proposta do ilustre parlamentar possuir caráter preservacionista, é claro que ao buscar a conservação das bacias e áreas úmidas dos rios citados, não guarda consonância com o disposto na Lei Federal 9.985, 18 de julho de 2000, pois de forma camuflada cria uma unidade de conservação e preservação nos rios já mencionados, sem apresentar estudo técnico e consulta pública, que é exigido pela legislação federal. Veja-se o disposto no artigo 22, parágrafo 2º e 3º da Lei Federal 9.985/2000. As unidades de conservação são criadas por ato do poder público. Parágrafo 2º. A criação de uma unidade de conservação deve ser precedida de estudos técnicos de consulta pública que permitam identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade, conforme se dispuser em regulamento. No processo de consulta que trata o parágrafo 2º, o poder público é obrigado a fornecer informações adequadas e inteligíveis à população local e a outras partes interessadas. Na proposta não há relatos ou qualquer indício que tenham sido feitos estudos técnicos e nem consultas públicas para a criação de unidade de conservação, que macula a proposição por não cumprir os requisitos legais, o que causa óbice à sua tramitação. Faz-se importante asseverar que a competência concorrente para legislar de forma suplementar no Parlamento Estadual não exime os legisladores de cumprir fielmente os requisitos impostos pela legislação federal, não sendo observado no presente caso disposto no parágrafo 2º e 3º, artigo 22 da Lei Federal 9.985/2000. Além disso, é importante assinalar que idêntico projeto já tramitou por essa casa, de autoria do deputado também Paulo Correia. Esse projeto, deputado de Lopes, é de relatoria de Vossa Excelência, datado de 6 de agosto de 2014, que foi acompanhada aqui à unanimidade, deputado Marquinhos Trade à época, deputado Márcio Fernandes, e outros parlamentares aqui. A unanimidade foi negada a tramitação. E tem informação também que o deputado Pedro Kemp também apresentou 2 projetos dessa natureza e também, por idêntica forma, negada a tramitação. Portanto, com a vênia do relator e do voto em separado do deputado Enel Fellini, que possibilita a tramitação, estou emitindo um voto em separado, negando a tramitação.
Razão pela qual eu colho o voto dos deputados Renato Câmara, o relator, deputado Enel Fellini é o revisor. Então eu colho o voto do deputado Lídio Lopes. Como voto do deputado Lídio Lopes? Eu acompanho o voto de Vossa Excelência, mesmo porque já manifestei contrário, entendo que o mesmo não cabe a essa casa legislar sobre o tema e pela regra, né, bem lançado por Vossa Excelência, eu acompanho o voto segundo o revisor. Como vota deputado Cabalmi? Senhor presidente, também vou acompanhar o revisor. Então, portanto, o presente projeto ele vai a plenário com votos à tramitação do deputado Enelvo, deputado Renato Câmara, e negando tramitação, voto do deputado Barbosinha, deputado Cabalmi e deputado Lídio Lopes. Não havendo mais nenhum projeto a ser devolvido, eu vou aqui pedir dilação do projeto 073/2018. Indago aos senhores parlamentares, de autoria do deputado Paulo Ciuf, né, que acrescenta dispositivo à Lei Estadual 2602. Esse projeto eu estou pedindo dilação. Indago a Vossa Excelência, tem mais alguma manifestação? Deputado Enel Fellini. Só aproveitando, o senhor já saudou, doutor Mansur aqui presente, presidente da Ordem dos Advogados, acompanhado pelos eloquentes advogados. Também saudar o doutor Fabrício Fellini, o qual eu conheço desde o seu nascimento, e dizer que vamos ao plenário e temos a convicção que o vosso argumento para o projeto 057 terá sucesso perante os nobres deputados e isso fará bem para a classe e para a desburocratização do nosso Estado. Um abraço, é isso que tinha para o momento, senhor presidente. Deputado Lídio Lopes. Agradecer aos nobres colegas pela presença, né, representante da OAB, que vem para esta casa, acompanhando um projeto que é solicitação, né, da nossa gloriosa OAB do Mato Grosso do Sul, cumprimentar o nosso presidente, Mansur Carmucci, aos demais membros da diretoria da OAB que fazem presente. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Renato Câmara. Quero agradecer a presença do nosso presidente, Mansur. Acho que é um pleito importante, né? Fundamental, e eu acho que a gente tem que evoluir nesse sentido. Tá. Deputado Cabalmi. Senhor presidente, também na mesma dos demais colegas, eu quero também aqui cumprimentar e agradecer a presença das ilustres autoridades, né, do meio jurídico, os advogados, o presidente da OAB, o doutor Elias Carmucci, acompanhado dos demais advogados, e dizer que é uma honra recebê-lo na nossa casa aqui. Estamos à disposição. Obrigado pela presença. Nada mais havendo a tratar, mais uma vez, senhores deputados, eu agradeço a participação de todos, da nossa assessoria, mais uma vez saúdo aqui nosso presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a classe que eu tenho orgulho de pertencer, minha OAB 4123, desde 1986, né, na labuta da advocacia, profissão que me orgulha muito, e nós estaremos lá, meu caro presidente, defendendo a aprovação do projeto que considero extremamente importante para todos os advogados. Se podemos no processo judicial, né, quem pode mais, penso que pode o menos, né, nos processos administrativos, também o advogado ele pode, sob sua fé, né, autenticar como verdadeiros os documentos que são apresentados no processo administrativo. Agradeço todos que nos prestigiam nessa sessão, aos nossos telespectadores, e agradecendo a Deus pelo dom da vida, nós encerramos a nossa sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul. Um bom dia a todos, muito obrigado.